Então vamos lá. Qual o manejo desse RN, né? Então esse é o tipo do RN que ele vai estar com uma saturação mais baixa, tá? Então RN que vai estar desaturando, que vai estar com sinais de insuficiência respiratória, vai estar com BSA acima de 2, né? O boletim de Silverman Anderson, que é uma forma que a gente avalia níveis de dispneia, tá? Ou seja, é aquela criança que vai estar com gemido, ela vai estar com tiragem intercostal, tá? Ela vai estar com balancim, né? O balancim é quando a respiração ela está ali paradoxal, ou seja, o tórax sobe, o abdômen desce, o abdômen sobe, o tórax desce. Ela pode estar com batimento de asa de nariz, enfim. Então vai ser aquela criança que tem sintomas de insuficiência respiratória, tá? Então normalmente o manejo, o tratamento, os cuidados, né, desse RN, como eu falei antes, ele é dentro da unidade de terapia intensiva, tá? Primeiro, os cuidados de qualquer recém-nascido vai ser aplicado a esse recém-nascido, de aquecer, né? Se for uma criança prematura, tem que ter os cuidados de manejo mínimo, caso o peso da criança esteja baixo e etc, tá? Mas associado aos cuidados já tradicionais da criança, né, do recém-nascido, a gente vai precisar de oxigenoterapia. Não existe contraindicação de O2 para essa criança, tá, gente? Só se ela tiver outras coisas associadas, como persistência de canal arterial, patência do forame oval, e tiver associado também a estenose da pulmonar, aí sim você pode pensar em não usar oxigenoterapia. Mas aqui a gente está falando do tratamento da hipertensão pulmonar persistente, ok? Então, oxigenoterapia é um tratamento. Quanto de O2? O2 suficiente para manter uma saturação entre 91% e 95%. Essa é a saturação alvo, a saturação periférica de oxigênio ideal dessa criança. Não acima de 95% para não gerar efeitos deletérios do estresse oxidativo e aumentar inflamações por conta dos radicais livres produzidos pelo excesso de oxigênio, tá? E nem abaixo de 91% para não aumentar a hipóxia. Muitas vezes você pode aumentar a vasoconstricção e hipóxia, tá? Então a oxigenoterapia ela tem que ser rigorosamente controlada, então você vai ali controlando o oxigênio, aumenta, diminui para manter uma saturação entre 91% e 95%, tá? Pode usar sim ventilação não invasiva, ok? Então essa criança ela pode precisar de um suporte ventilatório invasivo caso ela tenha outros problemas associados. Por exemplo, uma criança que nasce prematura, né, com idade gestacional ali, prematuro moderado para grave, na idade gestacional abaixo de 34 semanas, muitas vezes necessitam de um suporte ventilatório por conta do pouco desenvolvimento dos óvulos pulmonares e do surfactante, tá? Então é uma criança que vai ter associado a problemas de desenvolvimento pulmonar por conta da prematuridade. E aí a ventilação não invasiva, ela gera uma pressão positiva ao qual essas crianças se beneficiam, tá? E na VNI a gente consegue ofertar oxigênio também, seja VNI pelo próprio respirador ou uma VNI com um CPAP bolha, por exemplo, você consegue ali dar uma FiO2, né, maior que 21% para manter uma saturação entre 91% e 95% nessas crianças. Então VNI, quando indicado, pode ser utilizado, tá? E tem também a ventilação mecânica invasiva, que é normalmente a última via de escolha, tá? Então prematuros extremos, aqueles prematuros que precisam desse líquido surfactante, né, abaixo de 32 semanas, né, a prematuros mais graves precisam muitas vezes de surfactante exógeno, ele tem que ser entubado para poder aplicar o surfactante e ao qual ele vai direto para os pulmões. Então muitas vezes mantém-se esses RNs entubado, tá? E aí se ele está associado à hipertensão pulmonar com a prematuridade extrema, muitas vezes eles precisam ficar com suporte ventilatório invasivo, tá? Outro detalhe é que muitas vezes essas crianças que têm hipertensão pulmonar, mesmo elas não sendo prematuras, elas podem ainda assim se tornarem refratárias ao O2 ofertado via máscara, via catéter ou via VNI, tá? Porque na ventilação invasiva a gente consegue ofertar FiO2 maiores para essas crianças.
a gente consegue ter uma fidedignidade maior na fração inspirada de oxigênio que estamos ofertando para esses recém-nascidos, tá? Então a VMI também pode ser indicada com crianças que são refratárias ao O2 via catéter, máscara ou até pela ventilação não invasiva, ok? O medicamento que normalmente se usa, né, são algumas drogas vasoativas, tá? A dopamina é uma droga que ela tem um efeito ali vasodilatador. A epinefrina também é utilizada, tá? Epinefrina, que é uma droga que aumenta os batimentos cardíacos, tá? E em algumas situações pode ser usado, né, nas crianças mais graves, o óxido nítrico, o famoso óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? O óxido nítrico é um gás que a gente acopla ao respirador e oferta para essa criança, tá? Tem todo um preparo desse gás, né? Até as pressões que devem ser usadas no gás, elas têm que ser calculadas, tem que ser medida ali, tá? Tem que ser pré-programada. E esse tipo de gás, ele tem uma característica. Anotem isso aqui. Esse gás, ele é um vasodilatador pulmonar, ele é seletivo. Porque, por exemplo, a dopamina ela tem efeito vasodilatador. Não é, não é um potente vasodilatador, mas ela tem efeito vasodilatador. Mas não é específico para pulmão, tá? Ele dilata outros vasos sanguíneos também. Já o óxido nítrico, ele é um gás que tem um efeito de vasodilatação pulmonar. Ele é um potente vasodilatador pulmonar. Porque quando a gente dilata o vaso pulmonar, a gente reduz a resistência vascular pulmonar e com isso a gente reduz a pressão arterial pulmonar, tá? Então o óxido nítrico ele é mais agressivo, né? Ele não tem em todas as unidades de terapia intensiva, tá? Então não é todo lugar que você encontra o óxido nítrico, ele não é de rotina, é um aparelho lá, é um gás específico, né? Ele tem um manejo também específico, mas esses recém-nascidos que são mais graves, que têm hipertensão pulmonar mais grave, eles são muito beneficiados com o óxido nítrico, até porque são aqueles que vão estar saturando abaixo de 80%, muitas vezes mesmo com o uso do oxigênio, até mesmo entubado, tá? Então, como é que eu vou avaliar a gravidade dessas crianças? A gente pode avaliar ou pelo índice de oxigenação, tá? Ou pelo índice de saturação. Então existe o índice de oxigenação tradicional, onde se faz a relação PaO2-FiO2, e existe o índice de oxigenação que é muito usado na NEOPED, né? Nessa população específica, tá? Então normalmente você faz o índice de oxigenação é feito da seguinte forma. Então o índice de oxigenação ele é feito pela MAP vezes FiO2 dividido pela PaO2 vezes 100, tá? O que seria isso aqui? Então essa é uma forma da gente avaliar o índice de oxigenação quando a gente tem a gasometria arterial, tá? Deixa eu botar aqui. Se a gente tiver a gasometria arterial, a gente pode fazer o índice de oxigenação, porque eu vou precisar da PaO2. Tá? Então MAP, o que é MAP? MAP significa pressão média de vias aéreas. Isso aqui você consegue no respirador. O respirador dá lá pressão média. Aí às vezes está 8, 10, 12, 6, enfim. Vai ter a pressão média das vias aéreas, tá? Aí você anota lá, você pausa na tela do respirador, né? Você pausa, anota a pressão média das vias aéreas vezes a FiO2 em fração, tá? Então a FiO2 ela é em porcentagem, mas você vai botar em fração. Como assim? A FiO2 ela é de 21 a 100%, que é a porcentagem de oxigênio que está sendo ofertada. 21% é igual ao que o ambiente oferece. E aí você vai dar em fração. Se ele tiver 30%, ele é 0,3, ok? Dividido pela PaO2. Então a PaO2 ela é, vamos supor, a criança saiu com 49 de PaO2, né? Vezes 100, tá? E aí você consegue achar o índice de oxigenação. Esse valor aqui, ele precisa estar abaixo de 16 para não ser considerado grave, tá? Então, para indicar, na verdade, né? Para indicar
o uso do óxido nítrico, esse valor ele tem que estar maior ou igual a 16, tá? Então, como é que normalmente é feito a gravidade através do índice de oxigenação? Então, esse índice de oxigenação aqui, ele classifica a hipoxemia, tá? Hipoxemia é quando você tem uma redução de oxigênio ali no sangue. Então, ele dá a classificação. Hipoxemia leve é entre 4 e 7, né? Hipoxemia moderada é entre 8, né, e 15, tá? 8 e 15. E a grave é de 16 mais. Acima de 16 é o valor do índice de oxigenação. Então você faz o cálculo, a pressão média das vias aéreas você pega no respirador, a FO2 é o que tu tá ofertando ali, tá? A PaO2 é na gasometria e você multiplica aqui por 100. Então você faz primeiro, sempre, né? O cálculo ele é feito primeiro as multiplicações e divisões, né? E depois você vai fazer as somas, tá? Aqui só tem multiplicação e divisão. E você, caso você não tenha gasometria arterial, você pode fazer pelo índice de saturação, tá? O índice de saturação para ser considerado grave, ele é maior ou igual a 12,3, ok? Então a fórmula é semelhante, tá? Como é que é feito o índice de saturação? O índice de saturação é 100 vezes a pressão média das vias aéreas vezes a FO2 em fração dividido pela saturação periférica de oxigênio também em fração. Vamos supor que a criança esteja saturando 70%, 0,7, tá? E aí você vai fazer vai calcular, ok? Se ela der maior ou igual a 12,3, é sinal que está grave e indica o óxido nítrico inalatório, tá? E se você tiver a gasometria, né, é melhor você usar o índice de oxigenação, tá? Então, se ele der maior ou igual a 16, indica o uso de óxido nítrico inalatório, tá? É sinal que a criança ali, ela tá grave, ok? E aqui, só para acrescentar informações, o índice de saturação, ele também classifica a hipoxemia, tá? Ele é até melhor porque você não precisa estar furando a criança para coletar a gasometria, né? Muitas vezes você coleta a gasometria e não tem a certeza ali se essa gaso ela foi venosa ou arterial, tá? Então você usa a saturação e a FO2 e a pressão média das vias aéreas, e aí você vai ter entre 5 e 7,4, uma hipoxemia leve, a moderada a partir de 7,5 até 12,2, e a hipoxemia grave ela é maior ou igual a 12,3, tá? 12,3 mais. Então aí você vai ter a classificação das hipoxemias, ok? Então essa vai ser a parte 3, tá? Que é mais voltado para o manejo, os cuidados ali, o tratamento dessa criança que tem hipertensão pulmonar persistente. Vamos lá para as questões.